Muito boa tarde você, meu amado irmão, em Cristo Jesus, graça e paz. Que saudade que eu estava de todos vocês. Muito tempo fiquei aqui, quase uma semana inteira, sem estar encontrando vocês aqui nesse canal de comunicação, né? Mas eu continuei orando por vocês. Algumas coisas aconteceram que me impediram que eu viesse aqui estar primeiramente perante a presença do Senhor e perante a presença de vocês, né? Falar, viver com Cristo é assim, é uma responsabilidade muito grande. Nós não devemos esquecer disso. Às vezes cometemos algumas insanidades, optamos por algumas escolhas que nos traz empecilhos, né? Levantamos muros, impedimos pontes de serem construídas e assim acabamos nos distanciando do Senhor. Ah, e o Diogo caiu? Não, o Diogo não caiu, mas o Diogo deu uma pausa grande aí por dar mais atenção às coisas que o mundo executam em nossas vidas. Exatamente isso, o mundo ele jaz no maligno. O que acontece? Se nós não vigiarmos, não estivermos atentos, certo? Aos padrões ao mundo aí que estão em volta de nós, acabamos sucumbindo ao mundo. Ah, mas você sucumbiu ao mundo? Sim, sucumbi porque dei mais importância aos muros que eu mesmo construí em volta de mim, as pontes que eu evitei que fossem, né, construídas para que as pessoas viessem a Jesus. Então, primeiramente, eu já pedi perdão ao Senhor e estou aqui pedindo perdão a vocês por essa pausa da live, tá? Eu não cometi pecado contra ninguém, somente mesmo eu impedi que eu estivesse próximo de Deus e Ele próximo de mim. Ah, mas isso é impossível. Isso é impossível sim, porque Ele me ama e é misericordioso. Mas eu, ingrato como sou, né, acabei me dando, achando que eu poderia fazer isso um tempo para mim. Isso daí não é bacana. Por que não é bacana? Porque o espiritual começa a enfraquecer. Sabe, eu quero falar sobre espiritual mesmo. É sobre isso que eu quero falar hoje. Já abre aí sua Bíblia ou seu aplicativo em Atos 2. É um versículo bem conhecido que todo mundo adora falar sobre isso. Ama, né, conhecer sobre Atos 2. Né? Então, é sobre isso que eu quero falar. Porque eu estive, né, vivenciando um tempo bem turbulento em minha vida, nessas semanas que passaram. Então eu tive a audácia de procurar outros caminhos para que fossem preenchidos na minha egoísta falta pessoal, né? Então isso é ruim. Quem vive com Jesus não pode viver assim. Quem anda com Jesus tem que lembrar: alimento diário é caminhar com Cristo todo dia. Se você deixa de caminhar com Ele apenas uma hora ou um dia, as coisas do mundo elas tomam posse sobre sua vida e faz um estrago muito, mas muito grande mesmo. Quero te convidar para você ler comigo em Atos 2, tá bom? E olha, e nessa pegada que eu estou te falando aqui, eu ouvi conselhos. Vigia, presta atenção. Mesmo assim eu insisti em bater o pé e achar que eu tinha razão. E o que acontece? Quem perdeu foi eu. E talvez quem estava ao meu redor também possa ter perdido por culpa minha. Então peço perdão a vocês. Quero falar sobre alimento espiritual. Olha o que diz em Atos 2, versículo 1. No dia do Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um poderoso vendaval e encheu a casa onde estava sentado. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os habitava. Olha aqui. Que mensagem, eu não precisava falar mais nada, somente orar por você, aqui já está tudo dito. Então eu quero que você traga a sua memória a você, como eu estou trazendo a mim, algo que você precisa lembrar quando você estiver fraco ou você sucumbir às fraquezas que você tem. Por que eu estou dizendo isso?
nós sucumbimos às nossas fraquezas. Nós nos entregamos às nossas fraquezas. Depois o arrependimento é tão imenso, não porque foi ruim, é porque você se rebeliou contra Deus. E isso te traz uma tristeza muito grande, porque você lembra quando dobra os seus joelhos que o Senhor está com você, que você está caminhando com Cristo. Aí você faz o quê? Poxa vida, que mancada que eu dei, né? Aí você lembra, mas eu sou limitado e tal. Não justifica o pecado e a rebelião que você possa ter causado a Deus. Não se justifica, tá bom? Atos 2, versículo 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval. Jesus! E encheu a casa toda onde eles estavam sentados. E então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito habitava. Se você fizer o que eu fiz, o Espírito não habitará em lugar sujo. Amém, Marli? Deus te abençoe, viu, minha querida? Me ajuda muito, Marli. Gente boa demais. Olha, obrigado, viu? Você sabe do que eu estou falando. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. O que acontece? Se você mantém a casa suja, nenhuma visita habitará nesse lugar. O Senhor habita dentro de você, mas tem que a casa estar limpa. O Espírito Santo tem que ser bem-vindo em você. Não adianta você dizer, ele é bem-vindo com a casa com odor horrível, cheirando mal, sujeira para todo canto. Não dá certo. Então eu fiquei esse tempo em pausa, né? Porque todas as vezes que eu ia fazer esse momento aqui, algo acontecia. Agora há pouco mesmo aconteceu algo, mas não contra esse momento. Meu sogro, como todos estão sabendo, eu pedi oração, ele já está de alta, eu vou buscá-lo daqui a pouco. Glória a Deus por isso. Ele conseguiu, né, ser tratado pelo Covid. Louvado seja Deus por isso. Já está vindo para casa. Daqui a pouco, ao encerrar a live, eu vou fazer rápido, tá? Porque nós vamos orar e eu vou buscá-lo. Mas olha, os outros dias, o acusador da minha e da sua vida apontou o dedo para mim, me impediu, derrubou os muros que eu criei em cima de mim, tirou o chão dos meus pés e eu permaneci deixando e permitindo que isso acontecesse. Eu permiti, eu deixei. Então eu sou culpado das minhas escolhas e insanidades. Mas Atos 2 diz que todos estavam unidos. Estar unido, o que significa isso? A Marli está aqui, eu posso dizer: orar um pelos outros, conversar, trocar uma ideia, dizer não, dizer não está certo, não faça. Isso é estar junto. Às vezes sucumbimos, não tem jeito, às vezes nós nos entregamos mesmo aos desejos, às insanidades, às opções que o mundo nos dá, que é maravilhosa. Olha, é maravilhosa. Mas depois de tudo passado, você volta para você, para a sua casa, que é você, dentro do seu íntimo. Você lembra que você sujou tudo, bagunçou tudo e não há visita mais dentro de ti. Então, Atos 2, o Espírito de Deus invadiu aquele lugar e tocou todas as pessoas que estavam ali. E coisas começaram a acontecer, barulhos, movimentos, imagens, para que aquele povo fosse tocado pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra diz no finalzinho assim, ó: todos ficaram cheios e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito habitava. Como posso eu manter a minha casa em ordem para que o Espírito habite? A Marli falou diversas vezes para mim uns dias: vigia, vaso. Você tem que estar atento, fica atento. Se liga, vigia. Estou orando por você e outras pessoas estavam orando por mim também. E eu orando por essas pessoas.
A responsabilidade de andar com Jesus é muito maior do que andar no mundo. No mundo é mais fácil, porque você faz naturalmente. Com Deus, a ordem. Com Deus, você precisa seguir a ordem. Ah, mas então eu sou escravo. Não. Você é beneficiário, herdeiro, filhos de Deus. Diferente. Então, Atos 2. No dia de Pentecoste. Ah, mas então não é o dia de Pentecoste, então a casa pode estar bagunçada. Você está enganado. Você está enganado. Se você permitir que o Espírito Santo habite em você, o dia de Pentecoste é todo dia. É só você permitir que ele haja dentro de você. E o bicho, olha, vou falar para você. Se você permitir que o Espírito Santo haja dentro do seu coração, você vai ver o que é Pentecoste. Você vai saber, sentir. Você vai poder tocar. Você vai poder enxergar, como lá no dia em Atos 2, naquela igreja. Invadiu seu lugar e começou coisas se movimentarem, imagens serem mostradas àquele povo. E todos, a palavra diz, todos foram tomados pelo Espírito que habita dentro deles. Que Deus possa abençoar você, tá? Que você não venha sucumbir ao maligno, aos desejos da sua carne, do seu coração, as fraquezas que você tem. Peça ao Senhor que fortaleça você. Se for possível, você não conseguir, silencie aos caminhos que te levam à fraqueza. Isso não é ser ignorante, isso é ser sensato. Ah, mas eu sou fraco. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou fraco com dinheiro. Fuja do dinheiro. Eu sou fraco com mulheres. Fuja de mulheres. Ah, mas eu sou solteiro. Então você procura uma só. Eu sou fraco em relação ao meu esposo. Não fique próximo dele para que você não venha sucumbir à insensatez do seu coração. As fraquezas que nós temos, a limitação humana, é natureza humana, não de Deus. Mas a palavra de Deus é clara, porque ele diz: faça o possível, o impossível eu farei. Fique tranquilo, não temas, eu estou contigo. Olha só as maravilhas que Deus faz e fez em mim e em você. Então não é algo complicado. Nós já ouvimos pessoas falando palavras como inefável, inaginável, incrivelmente soberaníssimo, bababá. Olha, essas palavras são muito lindas e têm os seus significados importantes, mas você pode, certo, ter o mesmo valor. Como assim, Diogo? Eu não entendi. Você falou algumas palavras e disse de valor. Exatamente. Se você sabe que você é fraco em algo, fuja da aparência do mal. A nossa luta não é contra a carne, mas contra as potestades do mal. A carne é fraca, mas o Espírito é o que vence. O Espírito, entendeu? O Espírito. A sua carne é fraca como a minha. Você vai, se você não vigiar, se você não lembrar, se você não fugir, você vai cair. Por que eu digo para você? Porque eu também sou assim. Ah, mas eu não estou entendendo nada que você está falando. É isso mesmo, você não vai entender porque são minhas as insanidades. E você tem as suas, então quem conhece a sua insanidade é você e ele. Então, faz a sua parte, fuja da aparência do mal. Sai fora. Se você puder, evite-as, silencie-as, exclua. É uma palavra pesada, mas olha, eu tenho as minhas fraquezas. E são muitas, não são poucas. Então eu preciso diariamente ser preenchido com a presença de Deus. Então eu preciso manter algo sano, a sanidade em 100%, para que eu não venha abrir espaço para a insanidade. Eu quero orar por você. Se você está longe de Jesus, volte para Cristo. Ele espera você de braços abertos e quer você de volta. Se você se afastou, você já sabe. Ele espera você retornar, como o filho pródigo e seu pai.
quero minha parte. Toma, foi, acabou com tudo. Um ficou. Quando ele voltou, o pai já estava aguardando ele. E ele desejava apenas as comidas dos porcos, porque o restante ele já achou em seu coração que ele não tinha mais direito. Mas o pai não tira o direito porque você é insano, porque você é um cara que se rebeliou contra ele, ou você pecou contra Deus, ou se afastou de Deus. Ele não tira o direito de herança porque você gastou aquilo que ele te deu. Ele não tira. O filho pródigo foi assim. O pai aguardou. O seu irmão que permaneceu ajudando o seu pai foi o primeiro a dizer: como você pode tão aceitá-lo de tanto livre e espontânea vontade e entregá-lo tudo aquilo que é meu, porque o que é dele ele já gastou, e ainda fazer uma festa a ele? E ele disse: hoje, coloca o anel no dedo do meu filho, porque o meu filho, que eu tanto aguardava, voltou. E vamos sim festejar, porque o meu coração exulta de alegria pela volta do meu filho ao nosso lar. E assim é com você. É assim que é com você. Deus, ele te aguarda. Ele não tirou o direito seu de ser filho. Você que quis. Você que escolheu. Não foi Deus. Atos 2 diz sobre um movimento, uma ação, uma escolha, uma presença. Atos 2 é uma mensagem maravilhosa. Se você pegar, olha, dá vontade de chorar de tão maravilhoso que é Atos 2. O Espírito habita, preenche, movimenta, faz barulho, refrigera, queima. E é isso que eu quero orar por você hoje. Tem alguns pedidos de oração. Não vou ler os nomes hoje porque amanhã é quinta ainda, sexta-feira, até sexta-feira eu vou ler os nomes. Mas vocês sabem que estão no meu caderno de oração. Oro por vocês e se tiver algum pedido novo, me envie, tá bom? Que eu vou colocar no meu diário de oração. Quero convidar você para orar. Fecha os olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e como o pai daquele filho, me aceita sempre de volta. Me perdoa porque eu acabei sendo insano em minhas escolhas, levantando muros que caíram sobre mim e arrancando pontes que já estavam construídas para tanto a minha vida quanto outras vidas chegarem até ti. Me perdoe, Senhor, porque eu sou ingrato, ou fui, e eu não quero ser mais. Ajuda-me nas fraquezas como todos os meus irmãos, e que possamos vencê-las ou fugir delas, como o Senhor nos instrui. Obrigado pela saúde do meu sogro e pelas pessoas que está aqui no nosso diário de oração e temos orado por elas. Muito obrigado, Senhor, porque nos permite orar com tanta liberdade. Abençoa os pastores, os nossos irmãos, a saúde dessas pessoas, os filhos, os pais, a alegria, o tratamento de doenças que são terminais. Tem misericórdia de cada um deles. Faça a tua vontade e não a minha. Então, Senhor, entregamos a ti todas as coisas. Abençoa a minha casa, meu casamento, minha esposa, meus filhos, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Os projetos que estão aí sociais, os nossos líderes ministeriais, os nossos missionários em campo, o país, Brasil, o mundo, o planeta, Senhor, a cidade onde eu estou, os nossos parentela, onde eles estiverem, visita-os. E Pai, nos leva agora para nós buscarmos o meu sogro naquele lugar de enfermidade e que possamos ir e voltar com a sua provisão, sua permissão e a sua presença, como em Atos 2, e que o seu mover do Espírito seja verdadeiro, real em meu lar, em minha vida, da minha família, dos meus filhos, João, Pedro e Júlia, da minha esposa Jordana e de mim, Senhor. E que eu possa entender os seus propósitos como um presente, uma herança, não como uma obrigação. Hoje eu te peço, Senhor, abençoa os pastores, os seminaristas, os jovens dessa nação, o nosso país que foi 7 de setembro, mais um dia comemorativo. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Quero te agradecer por sua presença aqui, ou talvez você esteja mais à frente vendo esse momento aqui com o Senhor.
que Atos 2 faça sentido na sua vida, que tudo que eu disse aqui não seja para te apontar como acusador, e sim como ajudar você a sair daquilo que você talvez escolheu entrar, como eu também possa ter feito. E que no dia do Pentecoste, como diz Atos 2, todos estavam reunidos, você pode estar reunido também. De repente virá do céu um som tão poderoso, um ventaval tão grande que vai encher o lugar onde você estiver, e lá surgirá coisas imagináveis que o Senhor mostrará a você, como foi em Atos 2, chamas ou línguas de fogo que pousavam sobre cada uma pessoa que estava ali. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, você também pode, e começaram a falar línguas conforme o Espírito habitava. Se você fez esse propósito de voltar a Jesus ou restabelecer o contato, eu quero que você procure uma igreja, um líder aí, peça para que ele te instrua ao fortalecimento espiritual. Se estiver em Sorocaba ou próximo, me procure, vou direcionar você ao Descubra. Nós temos algumas pessoas que trabalham nesse processo, para que você possa testemunhar a sua entrega a Cristo, esse movimento de amor por intermédio do batismo, tá bom? Que Deus possa abençoar você, uma ótima quarta-feira, e que nós possamos estarmos juntos outra vez, se o Senhor permitir, como hoje permitiu. E que você lembre do filho pródigo quando você estiver distante, gastando tudo aquilo que o Senhor te deu indevidamente. Que você lembre que o Pai não tira o seu direito de herança, e sim Ele te espera voltar para Ele. Fiquem com Deus, um ótimo fim de tarde, que Deus possa abençoar você, e se o Senhor nos permitir, estaremos novamente aqui. Nós temos um canal no YouTube chamado Soldados de Cristo, tá bom? Se alguém não tem Facebook e você gostaria que essa mensagem chegasse a ela, é só entrar lá, Soldados de Cristo, você vai encontrar no YouTube, tá? Eu não estou com o link aqui porque o meu editor não se encontra comigo hoje, mas eu vou estar postando aí na minha rede social, para você estar abençoando alguém, se assim você desejar, tá bom? Esse vídeo aqui não tem proibição nenhuma, é de livre, espontânea compartilhamento aí a todos. Fiquem com Deus, um ótimo abraço, ore por mim, ore pela minha casa, porque eu vou continuar orando por você.